Olá pessoal, eu sou o Pedro, moro em Minas Gerais, mas sou nascido e criado em Goiás. Esse relato aqui é de uns anos atrás, quando eu ainda morava na minha cidadezinha, lá de Minas. Minha cidade é bem pequena, mas super religiosa. Sempre tinha uma igreja onde rolavam festas e eventos. O padre de lá era tipo uma celebridade. Todo mundo que nascia era batizado por ele. Mas tinha uma história esquisita. Antes dessa igreja, tinha uma outra, menor e mais afastada, que estava abandonada e caindo aos pedaços. Diziam que, antigamente, havia um padre bem jovem que cuidava dela. O cara era gente boa, atencioso, gentil e muito estudado. Um dia, um homem acusou o padre de seduzir a filha dele. A reputação do padre foi para o espaço e a história se espalhou rapidinho, chegando até o bispo, que tirou o padre do cargo. O padre ficou doente de tristeza e acabou tirando a própria vida dentro da igreja. Depois, descobriram que a história era mentira. A moça tinha inventado tudo, mas o estrago já estava feito. Mesmo depois desse caso trágico, tentaram continuar fazendo cultos na igreja, mas diziam que o padre aparecia à noite, gritando de raiva e tristeza pelos corredores. Desde então, a igreja foi abandonada e ninguém mais entrava lá à noite. Nessa época, eu tinha um amigo chamado Gabriel. A gente era inseparável e adorava casos sobrenaturais. Um dia, resolvemos investigar essa tal velha igreja. Combinamos de sair de casa às 6 horas da tarde, quando o sol estava se pondo. O dia estava frio para caramba. Peguei o meu casaco e fui encontrar Gabriel na igreja. Quando cheguei, ele já estava lá. Levamos lanternas e mochilas, com um pouco de comida. No início, eu estava bastante animado, mas ver aquela igreja à noite, toda destruída, me deu um frio na espinha. A gente entrou com dificuldade pela porta pesada e enferrujada. A igreja era pequena, com bancos e candelabros ainda lá dentro. Um corredor ao lado do altar levava até os fundos, e uma pequena escada subia ao segundo andar, onde parecia ficar o sino. O clima era muito pesado. O ar estava abafado e tinha um cheiro de mofo e sujeira no ar. Na mesma hora, nos sentimos desconfortáveis, mas não falamos nada. Caminhamos em silêncio até o altar. Tiramos as mochilas, colocamos uns panos e uns cobertores no chão, então acendemos algumas velas para iluminar o lugar. A sensação era bem ruim. Estava na cara que aquele lugar não era lá muito normal. Mas como a gente tinha prometido e ninguém queria ganhar fama de medroso, tentamos nos distrair conversando sobre algumas bobagens. Mas não adiantou muito, porque a nossa tensão só aumentava. Eu me sentia pior a cada minuto que a noite crescia. Esperamos e as horas foram passando devagar. Nós já havíamos conversado sobre várias coisas, mas a sensação de estarmos sendo observados só aumentava. Lá, pelas 2 horas da manhã, começamos a ouvir uns barulhos muito estranhos. No início, eram só pequenos ruídos, tipo o som das árvores e os rangidos das tábuas. Tentamos ignorar. Depois, os sons ficaram mais intensos. Ouvimos portas batendo no fundo, vindo do corredor ao nosso lado. Eu olhei tenso para Gabriel e ele me disse que devia ser só o vento batendo nas madeiras velhas. Então, de repente, as velas se apagaram todas ao mesmo tempo e a gente ficou sozinho naquela escuridão. O meu coração disparou e um silêncio assustador tomou conta do lugar. Eu fiquei morrendo de medo.
O Gabriel ficou muito nervoso e tentou reacender ao menos uma vela. Mas os fósforos se apagavam na hora, assim que ele riscava. Finalmente ele conseguiu, mas foi aí que algo muito estranho aconteceu. Eu juro por Deus, a gente ouviu claramente passos no andar de cima. Ficamos paralisados, tremendo de medo, sem dizer nenhuma palavra. Depois, os passos pararam e o sino começou a tocar. Meu coração quase saiu pela boca. Eu pensei na hora que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Então, comecei a juntar minhas coisas. Gabriel também fez isso. Pegamos as coisas que havíamos colocados no chão, as mochilas e ligamos as lanternas. Então, do nada, Gabriel fechou os olhos, tremendo, e apontou para o corredor. Eu estava morrendo de medo, mas a curiosidade falou mais alto. Joguei a luz da lanterna para onde ele apontava e vi algo que nunca vou esquecer. Parado, lá num canto escuro, estava um homem vestindo um manto preto de padre. Parecia ter uns 30 anos, muito pálido, tinha cabelos pretos e chorava muito. Ele tinha os olhos fundos que olhavam para o nada. Mas o pior nem era isso. A cabeça estava inclinada no ombro e no pescoço, torto para o lado, havia uma corda. Eu me assustei tanto, mas tanto que gritei e quase deixei a lanterna cair do chão. Então, ele começou a andar devagar na nossa direção. Depois parou, ergueu a cabeça e veio correndo até nós, parecendo flutuar no chão. Foi então que a lanterna apagou. Gabriel e eu ficamos paralisados, sem acreditar no que estávamos vendo. A sombra se aproximou e eu senti o ar ficando mais frio. Eu fiquei desesperado e comecei a bater na lanterna para ela acender. Eu estava querendo muito, mas então eu consegui. Quando a luz voltou, vimos o padre, parado, bem na nossa frente. Eu juro que nessa hora eu quase infartei. Ele se contorceu, soltou um berro e desapareceu. Foi aí que o choque passou e a adrenalina tomou conta. Começamos a correr desesperados para a saída. Quando já estávamos na porta, prontos para sair, ouvimos um barulho no altar. Quando virei a cabeça para trás, eu vi que as velas que tínhamos apagado estavam acesas de novo. E lá, no altar, a gente viu o padre todo torto e de braços abertos. O rosto dele estava mais pálido que a lua. Parecia um pouco com aqueles zumbis de filmes. Os olhos eram vazios e ficavam me encarando. Então, ele levantou a mão e apontou para mim. Eu senti uma pressão esquisita no peito, como se estivesse sendo esmagado. Eu não consegui nem respirar. Gabriel puxou o meu braço e me tirou do transe. Então corremos para fora da igrejinha. Quando chegamos na rua, ela estava completamente vazia. Corremos o máximo que podíamos, sem nem olhar para trás. Só queria sair depressa daquele lugar e chegar em casa. Quando chegamos a um lugar iluminado, Gabriel e eu nos despedimos e prometemos nunca mais brincar com essas coisas de sobrenatural. Então, cada um foi para sua casa, cansados e completamente apavorados. Em casa, eu não consegui dormir, porque ficava lembrando do rosto triste daquele padre. Coitado, ele deve ter sofrido bastante. Sofreu em vida e está sofrendo na morte. Nos dias que se seguiram, Gabriel e eu evitamos falar sobre o que aconteceu naquela noite. A experiência mudou a gente. Nunca mais me aventurei naquela igreja e sempre que passo perto dela, sinto um calafrio ruim na espinha. Muito tempo depois, soube que a cidade estava planejando restaurar a antiga igreja, mas com tantas histórias assustadoras em torno dela, muitos moradores temiam que a restauração
trouxesse de volta o espírito atormentado do padre. Eu fiquei apreensivo, mas ao mesmo tempo esperançoso de que talvez isso ajudasse a alma dele a encontrar paz. No fim, senti muita pena do padre. Ele sofria muito ali. O rosto dele era de muita tristeza. Eu penso nisso às vezes, no quanto uma mentira pode destruir a vida de alguém. Desde então, rezo pela alma dele, acendo uma vela e peço a Deus para que ele seja livre dessa dor que o prendeu a este mundo. Eu espero, de verdade, que ele encontre a paz, se ainda continua lá, assombrando aquela igreja. Muito obrigado, Robert, e uma boa noite a todos.